Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre a arte como propaganda. Nós já vimos Egito Antigo, Grécia Antiga, Roma Antiga e vamos chegar hoje na Idade Média. Nós vamos mais especificamente para o final da Idade Média. E dentro desse período que nós iremos tratar hoje, a arte como propaganda foi mais utilizada nos monumentos religiosos. É claro, porque era o local mais frequentado pelas pessoas. Então, hoje nós vamos conhecer um pedaço da história da Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, que é uma das 4 basílicas papais de Roma e é uma das igrejas mais importantes dedicadas a Maria. Mais especificamente, a nossa aula de hoje vai falar sobre um mosaico. Antes da gente começar, eu quero dar um breve histórico para esse momento artístico que nós iremos falar e sobre alguns personagens. Vamos para o final da Idade Média, mais especificamente final do século XIII, um momento em que Roma estava dominada por famílias. Essas famílias que tinham, claro, grandes condições financeiras, condições de financiar obras e financiar, inclusive, a eleição de papas, dominavam Roma. Tínhamos principalmente 2 rivais nesse período do final da Idade Média. A família Colonna, que inclusive depois terá um Papa Colonna importantíssimo, que será o Papa que vai trazer definitivamente a corte papal para Roma depois do período de Avignon, é o Papa Martinho V Colonna, e tínhamos a família Orsini. Essas 2 famílias eram rivais, elas brigavam entre si. Então, é claro que se um determinado Papa foi eleito com o apoio de uma dessas famílias, esse Papa será mais ligado a essa família. Entendendo esse contexto, agora nós vamos para a nossa primeira imagem para conhecer um pouco da história dessa Basílica de Santa Maria Maggiore e entender por que ela foi um cenário ideal para mostrar, de alguma forma, personagens que naquela época eram importantes e que queriam ganhar ganhar a população de alguma forma. A Basílica de Santa Maria Maggiore é uma das igrejas mais antigas e mais importantes de Roma. Ela foi construída depois do Concílio de Éfeso, que aconteceu em 431. Esse concílio vai proclamar Maria Theotokos, que quer dizer a mãe de Deus. Assim, começaram a surgir uma série de igrejas dedicadas a Maria e se tornaram extremamente importantes. Essa basílica foi construída logo depois que Maria foi proclamada Theotokos, entre 432 e 440. O que nós teremos na Basílica de Santa Maria Maior, ou Maggiore, que nós conheceremos hoje? Nós vamos conhecer o mosaico da ábside. A ábside fica no altar principal. Quer dizer, é o local onde todas as pessoas vão ver de alguma forma. Um mosaico que será encomendado pelo Papa Nicolau IV, que decidiu demolir a ábside antiga e construir uma nova ábside maior e com uma decoração nova. Quem é que vai financiar essa obra? A família Colonna. Então, existe toda uma documentação que mostra que o Papa Nicolau IV foi aliado da família Colonna e que alguns até o consideravam um instrumento da família, ou seja, fazia aquilo que a família queria. É muito complexo esse contexto, nós falamos bastante sobre isso nas nossas aulas, tanto da Idade Média, no módulo de Idade Média dentro dos bastidores da história, quanto no módulo das famílias que construíram Roma, do Lendo a História, um livro que nós lemos, estamos finalizando, sobre as famílias que ajudaram a construir essa Roma que a gente conhece, então eu não vou entrar em detalhes. Porém, essa obra, esse mosaico que o Papa Nicolau IV decide fazer, será patrocinado pelo cardeal Colonna. E o que vai acontecer? Bom, primeiro vamos conhecer um pouquinho desse mosaico que é belíssimo. Esse mosaico representa, na parte principal, Jesus coroando Maria. Nós teremos agora a aparição daqueles que patrocinaram essa obra. Quem são? O Papa Nicolau IV e o cardeal Colonna. Se a gente observar ao redor de Maria e Jesus, embaixo tem essa parte do Dormitius, né, da parte da morte de Maria. Do lado esquerdo, a gente vê uma série de santos e uma imagem menor, que seria o retrato do Papa Nicolau
Quarto, eu dei um zoom para vocês para a gente conseguir ver melhor. Ele está com a coroa papal e está ali com as mãos juntas, assim como se ele estivesse rezando. Depois, nós temos do outro lado a imagem onde aparece o cardeal Colonna, o cardeal Giacomo Colonna, que está vestido como bispo. Ali, de novo, vão aparecer santos e o cardeal. Então, tem um detalhe interessante. Esse mosaico foi finalizado antes que o Papa Bonifácio VIII assumisse como Papa. Por que eu estou falando isso? Porque o Papa Bonifácio VIII era contra a família Colonna. Então, se esse mosaico não tivesse sido finalizado, correríamos o risco do Papa Bonifácio VIII não deixar colocar a imagem de um membro da família Colonna, registrando para sempre a história dessa família, que foi uma das famílias que dominou no contexto de Roma. Quando nós olhamos essas imagens que estão na Basílica de Santa Maria Maggiore, a gente vê que pouca coisa mudou ao longo desses séculos, desses milênios que nós estamos estudando na arte como propaganda. Vejam que lá no Egito Antigo, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, colocar a imagem de um governante ou colocar ele de alguma forma conectado com a religião era importantíssimo para garantir que essa pessoa tivesse boa aceitação com a população. A gente viu a Hatshepsut, que mostra o seu nascimento divino. A gente viu Péricles, que foi retratado no escudo da deusa Atena, dentro de um templo importantíssimo da cidade de Atenas, o Partenon de Atenas, no alto da Acrópole. Nós vimos Augusto, o primeiro imperador romano, que se colocou como o gênio de Augusto, dentro do Fórum de Augusto, criando essa relação como se ele fosse o salvador de todas as coisas. Nesse contexto da Idade Média, vai aparecer o Papa e o cardeal que patrocinou na basílica importantíssima dedicada a Maria, mostrando que eles eram, de certa forma, aqueles que estavam trazendo essa beleza para Roma, que estavam fazendo boas ações para Roma. Ainda que, durante a Idade Média, principalmente, e depois no Renascimento, no Barroco também vai acontecer isso, nós temos uma série de problemas com relação à parte religiosa. Porém, era o que se mostrava para a população naquele momento. Na próxima aula, nós falaremos sobre um assunto que é interessante, já que estamos falando de retrato. Nós vamos falar na próxima aula, mudar um pouco o foco, falando sobre autorretrato. Como no Renascimento, o autorretrato virou uma forma de assinatura nas obras e como o autorretrato foi também uma forma de fazer propaganda de alguma maneira. Nós vamos conhecer esse contexto dentro do Renascimento e depois, na outra aula, falaremos dentro do contexto do período barroco. E a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!